Veja aqui o que Jesus diz a Nicodemos, no capítulo 3 de João. Versículo 3 diz assim: na verdade, Nicodemos, é que se você não nascer de novo, né, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Estava dizendo a Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, irmão, ficou assombrado com isso. Porque Nicodemos diz aqui, no versículo 4, ele diz assim, ó, como pode um homem nascer sendo velho, Senhor? Eu já sou velho, já sou um ancião. Como é que eu posso nascer de novo? Por acaso eu tenho que entrar dentro do ventre de minha mãe e nascer? Jesus disse, não, filho. Não. Nicodemos estava falando do nascimento natural, que é o nascimento do sangue, o nascimento da vontade da carne e o nascimento da vontade do varão. Nicodemos estava falando de coisas naturais, de nascimentos naturais. Mas Jesus estava falando de um nascimento espiritual. Jesus estava falando de um nascimento espiritual. E disse assim, ó, Nicodemos, é o seguinte, para que você nasça de novo, é necessário você nascer da água e do Espírito. E aí eu quero explicar para vocês, irmão, esse nascimento do Espírito. Você precisa nascer da água e do Espírito. Hoje eu vou explicar para você o nascimento do Espírito. Como se dá esse nascimento do Espírito? Como se nasce do Espírito? E aí eu vou pegar Jesus como nossa referência, porque Jesus, ele vai ser sempre a nossa referência. Ele é o nosso irmão mais velho, né? Ele é o primogênito. Então tudo que aconteceu com Jesus acontecerá conosco na nossa vida espiritual. As coisas que aconteceram com Jesus na vida espiritual dele acontecerá conosco. As coisas que aconteceram na vida de Jesus, na vida natural dele, acontecerá conosco. Ele foi perseguido, nós vamos ser perseguidos, enfim. Mas eu quero explicar esse nascimento do Espírito. Ó, vamos comigo aqui em Mateus, no capítulo 1, e o versículo 18. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Que diz assim, ó. O versículo 18 diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada. E aqui desposada, irmão, é recém-casada. Recém-casada. Mas, ela tinha que ser virgem. Né? Porque Isaías, no capítulo 7, no versículo 8, diz assim, ó. Portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal. E eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ela tinha que ser virgem. Aí vem a preocupação aqui, porque desposada é recém-casada. Mas veja o que diz aqui no entendimento, ó. Com José, antes de se ajuntarem. Então, Maria tinha que estar virgem para que acontecesse esse nascimento espiritual. Por isso que a igreja está na terra e o noivo no céu. A igreja é essa virgem, é essa noiva virgem que está aqui na terra, mas ela está casada com Cristo. Ela já está casada com Ele. Mas ela ainda está na casa natural. Aqui na terra. Para que haja esse nascimento espiritual, para que esses nascimentos espirituais possam acontecer. Por isso que ainda haverá uma festa no céu. Eles casaram, né? Jesus e a sua noiva, que é a igreja, casaram, mas Jesus subiu primeiro. E está aguardando lá a festa. E ela vai depois. É como se uma noiva natural estivesse na casa dos seus pais e depois fosse para a casa do noivo. Você entende isso? Então, isso é esse primeiro entendimento. Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Olha, uma mulher grávida do Espírito Santo causou, aqui para o nosso entendimento natural,
causou uma preocupação na cabeça de José. José trazendo aqui para o lado natural, entenda, irmão, para que você possa entender esse nascimento espiritual. José disse, meu Deus, eu casei com uma mulher e não tive ainda relações com ela e ela está grávida. Epa! Aí ela diz, olha a explicação dela. José, eu estou grávida do Espírito. É do Espírito Santo, ó. Estou grávida do Espírito Santo. Como se dá esse nascimento espiritual? Você tem que nascer do Espírito. E o que é nascer do Espírito? É gerado do Espírito. É fecundado do Espírito. Criado do Espírito. Inventado do Espírito. Por quê? Concebido é isso. Você tem que estar concebido do Espírito. Você tem que ser um varão espiritual. Você tem que ser uma varoa espiritual. Você compreende isso? Isso se dá, esse nascimento do Espírito. Então, aqui é como se dá o nascimento do Espírito. Como se dá? Lucas 1. Como é que acontece essa fusão? Para que você seja gerado do Espírito. Como é que acontece isso? Lucas, capítulo 1, versículo 35. Lucas, capítulo 1, versículo 35, diz assim, ó. O versículo 35, eu vou ler o 34, 35 para você. O 34 primeiro. Disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que eu não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Se dá, irmão, essa fusão assim, como se nasce do Espírito. A sombra do Altíssimo descerá sobre você e te cobrirá. Vocês estão entendendo esse nascimento? Ele descerá sobre você, o Espírito Santo descerá sobre você, assim como aconteceu com Jesus. O Espírito Santo desceu sobre ele, pousou sobre ele, depois do batismo nas águas. Mas isso ali é o nascimento da água, né? Mas o nascimento do Espírito é isso. O homem pode te batizar com água, querido, mas só ele pode te batizar com o Espírito. A sombra, escute isso. E o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Como é isso? Atos, olha, veja como que aconteceu. Veja o que acontece com alguém que nasce do Espírito. Aqui em Atos, ele fala melhor sobre esse nascimento do Espírito. Atos, no capítulo 1, versículo 8, vamos ler comigo. Atos, capítulo 1, versículo 8, diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. O que é virtude, irmão? É qualidade de excelência moral, né? Poder. Quando o Espírito Santo desce sobre você, o seu caráter pode ser o pior caráter do mundo. Ele pode ser um caráter mau, sanguinário. Você pode estar guiado pela carne, mas quando desce o Espírito Santo sobre você, o seu caráter muda, transforma. Vamos ver o que aconteceu com isso? Em Atos mesmo, no capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e as quais pousaram sobre cada um deles. E foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Filhos espirituais. Mas para que esses filhos espirituais possam ser gerados, a noiva, querido, tem que estar virtuosa, tem que estar virgem.
A noiva tem que estar virgem. A noiva tem que estar esperando o noivo, tem que estar com suas lamparinas acesas, tem que estar com as suas vestes brancas, tem que estar, por mais que ela esteja ainda dormindo, mas tenha azeite reserva. Porque eu te digo uma coisa, irmão. Sodoma só foi destruído quando Ló saiu de Sodoma. Ló representava uma igreja fria, morna, muda, calada. Mas mesmo assim, Jesus, Deus, o próprio Deus, Ele honra com a sua palavra. Ele honra com a sua palavra. A igreja do Senhor tem que estar virgem, tem que estar virtuosa, tem que estar imaculada. Ela tem que estar esperando o Cordeiro. Isso. Tem que ter disciplina, tem que ter nas congregações doutrina. Tem que ter nas congregações rigidez. Porque senão não nasce filhos espirituais. Senão o Espírito Santo não desce e não batiza a gente. Para que você tenha filhos espirituais, nascidos do Espírito, é necessário que eles estejam bem instruídos. E não é de qualquer maneira, querido. Não é de qualquer maneira. Amém? Que Deus abençoe.